hoje nós vamos receber como convidado aqui o Renê Machado, pintor, e ele vai trocar uma ideia com a gente sobre o processo criativo dele, falar sobre o trabalho dele, sobre a Casa Arlete. Tudo bem? Tudo bom, tudo ótimo. Ai, que bom, quanto tempo, né? Muito tempo. Maravilha. Como A é que tá pandemia agora botou você? cada um no seu quadrado, né? Não pode agora aglomerar. É verdade. Uma loucura, né, esse momento. Mas tá tudo certinho aí com vocês. Tudo certinho. Então tá bom. Vamos lá, vamos conversar, vamos começar. Eu conheci o René Machado num evento que teve lá na Fábrica Bering, onde ele tinha antes, né, o ateliê dele. E eu conheci o ateliê dele lá, fantástico, uma estrutura maravilhosa, as obras dele, né? Fiquei encantada lá com o espaço que ele tinha. A gente acabou conversando naquele momento um pouquinho sobre arte. E aí, desde então, eu o sigo aqui nas redes sociais, acompanhando aí a evolução do trabalho dele, as exposições que ele faz. E queria te agradecer muito aí por ter aceito o convite de estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, é uma honra, né? Assistir a sua entrevista toda com o Charles Watson, foi Ah, incrível essa legal. entrevista. Eu sou fã do Charles. Em algumas oportunidades já estive com ele em curso, em viagem. O Charles, na minha opinião, é um dos principais professores, divulgadores e amantes de arte desse país. Com E muito certeza. bacana a entrevista, adorei. Não, foi um privilégio assim para mim fazer a entrevista com ele. Eu fiz o curso dele de processo criativo lá no Parque lá de 2013 e agora na época da pandemia estou tendo a oportunidade de fazer vários cursos online, né? Que aí ele abriu agora esses cursos online com parcerias aí Parque Lage, Instituto Tomiotaki. Então está sendo bem legal, uma forma de continuar, né? Muito junto aí discutindo sobre arte. Mas vamos lá. Quero fazer primeiro assim, que você se introduza, fala um pouquinho de você, qual foi assim o seu primeiro contato com a arte. Eu acho que contato com a arte no meu caso, desde de criança praticamente. Eu sempre tive paixão por desenhar, por pintar, usar os materiais que estavam acessíveis. Assim, com 8 anos de idade eu participei de um... Eu estudei em escola pública, né? Fui criado no subúrbio do Rio de Janeiro. Uhum. E educação artística era levado muito a sério. Não sei como é hoje no ensino público, mas era um estímulo muito grande. E teve um concurso que participaram 12 mil crianças do ensino público e só 100 classificavam para fazer uma exposição no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Ah, legal. E eu consegui passar. Então, assim, eu fiz a minha primeira exposição. Vamos falar que, lógico, não era nada profissional, Uhum. mas já era um desejo profundo no Museu de Arte Moderna. Então, assim, quando eu sou adolescente, eu continuo desenhando, continuo insistindo. E eu consigo um emprego de estagiário numa agência de publicidade com 15 anos de idade. Oh, legal. E nessa época não tinha computador ainda e todos os layouts, tudo era ilustrado. Então eu comecei sendo ilustrador em agência de publicidade até virar diretor de arte. Enfim, a coisa Uhum. começa meio que assim no meio do material artístico, já tendo familiaridade com tintas, ecoline, carvão, textura de papéis, né? Tela, essa coisa toda por conta do trabalho e exercitando em casa, né? Uhum. Crescendo um pouco com isso. Mas aí você ficou bastante tempo nesse mercado publicitário. Entrei com 16 anos e fiquei 23 anos, até Uhum. me assumir artista plástico, né? Foi um período de 23 anos e eu sempre tive o desejo de me tornar artista plástico, mas para me tornar artista plástico eu precisava me planejar, me organizar, porque não é fácil Sim. você transitar de uma profissão para outra sem ter criado uma bagagem financeira para poder suportar, né, Verdade. o período que você não sabe o que está por vir, né? Porque você está assumindo uma nova carreira depois de 23 anos. Né? Tudo é Uhum. completamente um risco, né? É assumir um desafio novo. Com certeza.
E engraçado, curioso, né, a palavra que você usou, né? Eu me assumi artista, né? Que só nessa palavra já traz o peso que realmente é, né? Essa transição, né? Essa mudança aí de fases ou de momentos e realmente se assumir um artista, eu acho que é sempre um momento muito especial e delicado para o artista, né? É. A transição, eu acho que ela vem carregada de medo, né? Sim. De assumir riscos, novos desafios, de você não sabe o que vai acontecer. Então, eu acho que o que fala mais alto é um desejo profundo mesmo de querer arriscar. Nós somos seres multicelulares, né? A Uhum. gente tem um tempo de vida, uma hora a proteína deixa de alimentar essa célula e você não sabe até quando você pode estar aqui nessa missão de estar fazendo o que você gosta. Então, é isso, é arriscar mesmo e tentar ver o que acontece. Agora, já que você tocou nessa parte da publicidade, né? O que você acha o que da publicidade você acha que veio, né, para a sua arte? Veio muita coisa. Porque, Uhum. assim, no início, muito mesmo antes de eu pedir demissão da última agência de publicidade que eu trabalhava para me assumir artista, eu já conciliava à noite fazendo os cursos no Parque Lage desde muitos anos atrás, né? Sim. Desde os anos 90. Então eu passei praticamente na mão de todos os professores daquela época no Parque Lage, tentando esclarecer, estudar, entender e exercitar. Mesmo sabendo que eu ainda não poderia trabalhar com isso em tempo integral, mas para adiantar algumas questões. Uhum. E quando eu começo realmente a pintar, tem muitas questões que envolvem, que vêm de bagagem da própria publicidade. Eu inicio o trabalho muito curioso através de Kandinsky. Então, assim, o Ah, expressionismo, legal. o abstrato, ele é o primeiro andar de curiosidade no meu emprego, de que era o que me interessava. Então, os Uhum. artistas desse período, expressionistas alemães, os abstratos, né? O Kandinsky russo, dentre outros, e alguns movimentos desse período também, me interessavam. E mais para frente, o meu trabalho se torna figurativo, eu começo a transitar em experiências. E nesse figurativo vem muito do pop, do popular. Então aí já entra a influência de Andy Legal. Warhol, que o próprio ele teve, foi publicitário, design de revista, ele trabalhou com muitas questões que tinham relações industriais e que tinham uma relação direta com comunicação e publicidade. E principalmente nesse período, eu trabalho o figurativo com algumas referências de produtos de consumo, Sim. né? E personagens infantis populares universais, né? De Hanna-Barbera, de Cartoon Network, de Walt Disney, etc, etc. Passado essa transição, eu me interesso novamente a abstrair o trabalho. Então, eu começo a desconstruir a figura, continuando com um apelo de influência pop através de referências figurativas. Um exemplo, eu pego uma figura, uma foto de uma citação de Cindy Crawford, Uhum. onde ela está maquiada e posada como na mesma foto do portrait de Andy Warhol, da Marilyn Monroe, de Andy Warhol. E Sim. aí eu pego essa figura, que é uma citação do pop, e transporto ela para imagens que vão de 2 metros por 3, imagens bem grandes, Grandes, né? e eu transformo elas em telas serigráficas com pontos estocásticos, que são pontos que você usa para outdoor, para comunicação de rua. E na Uhum. hora de eu trazer essas telas e imprimir com cores diferentes sobre a tela que eu estou trabalhando, eu trago ela completamente desconstruída. Então, eu faço uma imersão na imagem que vem do pop, do popular, da coisa da publicidade, da comunicação. Eu amplio ela, desconstruo ela e ela vira mais uma ferramenta
de utilização no emprego, na construção do trabalho, né? Uma imersão, uma explosão da própria imagem desconstruída. Então, eu desconstruo completamente o figurativo e volto pro abstrato, né? pro abstrato, completamente no abstrato. Mais para frente, eu vou falar como que o trabalho está atual e como que ele, quando eu for falar do trabalho atual, eu vou fazer uma citação de como ele ainda bebe da água da fonte dos 23 anos de publicidade. Legal, legal que você falou um pouquinho das suas referências, né? Suas inspirações, fazendo aí um paralelo, né, com esse mundo aí publicitário. Agora, eu percebo que nas suas obras abstratas, a presença do azul e do laranja são muito fortes. Como é que a cor, assim, está presente nas suas obras? Como é que é a sua relação com a cor? Deixa eu mandar um beijo para a Soninha Gel, que está aqui. Então, um beijo, Antônio Graça, meu querido irmão. Um prazer. O azul é como na fase de Picasso, do azul, guardado as proporções, não posso querer me comparar a esses grandes de maneira alguma, mas é só uma fase. Nesse momento, eu já estou embarcando em outras experiências de cores, etc. O azul é só uma fase mesmo, mas eu tive uma vez uma experiência no Parque Lage, e a Tânia Queiroz, na época, da diretoria do Parque Lage, ela fez um comentário comigo que me marcou. Ela falou assim, olha, eu vejo você não para quieto. Você começa a desenvolver uma coisa, depois você já parte para outra completamente. Vai, gasta um pouco disso, bota isso para fora e tenta esgotar isso. É o que está acontecendo. O azul parece muito presente, tá? Ele está atuante agora, mas eu já estou transitando para outros tons. O azul já está quase esgotado. Daqui a pouco você vai... Eu acho que ele não vai se esgotar. Ele tem uma relação que é uma coisa do céu, do mar, e depois, mais para frente, eu vou falar o porquê dessas explosões desses gestuais. Legal. E vamos falar um pouquinho das suas últimas duas exposições pré-Covid, né? Os Gestos e o Labuta, né? Acho que foi até lá na Casa de Cultura Laura Alvim. Como é que foi assim o seu desenvolvimento aí do conceito que você trouxe para essas exposições e o desenvolvimento dessas obras, né? Bacana você perguntar isso. Os Gestos, eu ainda estava saindo da Bering, meu ateliê era na Bering ainda. Sim. Foi uma exposição individual que o querido Álvaro Seixas fez um texto incrível, um texto crítico, maravilhoso para mim. Eu fiquei muito feliz com esse texto. E ela vinha justamente da transição de uma exposição individual anterior que eu tinha feito no Centro Cultural de Justiça Federal, que era completamente figurativa. E eu estava num momento de mudança e eu queria arriscar e experimentar. E o gesto ele acontece no que eu falei anteriormente, que é na descoberta do mergulho, numa imersão dentro da própria imagem e a desconstrução dela através da serigrafia como mais uma ferramenta, mais um elemento de matéria a ser aplicado sobre tinta. E de forma efêmera, ela vai apagando o que está por baixo e outras vezes a tinta apaga a própria serigrafia e eles vão se misturando e tornando um trabalho abstrato. Legal. E essa tinta que apaga, na verdade, o gesto vem nela. E aí eu faço uma experiência que é rabiscar, pintar, né? Eu preparei um pote de tinta preta e pintei 300 folhas de papel A4, treinando gestos. Eu pego dessas 300 folhas que eu pinto esses gestos no A4. Verônica, um beijo para você. Verônica da Fávia Livro está fazendo um trabalho incrível. A Casa Arlete quero aproveitar as pessoas que estão aí. Quem quiser doar livro, traga aqui na Casa Arlete, que ela inaugurou agora recente na favela do Caju, na comunidade do Caju, a biblioteca do Hélio de la Penha. E agora vai inaugurar na Vila Kennedy a biblioteca do Luiz Erlanger, um grande jornalista.
Legal. Depois você Então, me passa os dados, eu vou colocar aqui no IGTV depois, na legenda, as informações direitinho para quem quiser doar. vou passar. E podem trazer aqui para a Casa Arlete, aqui que a gente recolhe aqui. Bom, onde é que a gente está? Você estava falando tá. do conceito. Do gesto, né? Isso. E aí eu desconstruo a imagem, aplico, vira efêmero e tal. E aí eu fiz esses 300 papéis. Desses 300, elegi 5. E desses 5, fotografei os 5 e transformei em telas serigráficas desses gestos em tamanho de 2 metros por 1,80 m, assim, coisas. Não, grande. Grande. Uhum. Como você não faz uma tela serigráfica desse tamanho, elas se transformam em 9 a 12 telas serigráficas. Quando elas voltam para o estúdio em meio à pintura, eu desconecto o que transformaria essa imagem em uma figura, que é um gesto, e utilizo parte desses gestos gigantes para dentro da própria pintura, porque eu gosto de trabalhar com grandes formatos. Então, os gestos ele vem a partir do estudo aprofundado dos próprios gestos, não só pelo emprego, mas na maneira de entender ele, fotografar ele, ampliar ele, mergulhar sobre ele, desconstruir ele completamente para que esse gesto seja parte integrante de outros gestos que vêm por cima dessa aplicação serigráfica. E assim o trabalho vai sendo construído e desconstruído. Isso, como se fizesse uma fragmentação, correto? É uma fragmentação onde tudo acaba, de alguma maneira, se entrelaçando. Uhum. Legal. E o Labuta? O Labuta, ele vem já de uma transformação dos gestos, acompanhando parte desse processo do gesto, mas com uma novidade, assim. O tempo estava curto para entregar a quantidade de obras que precisava para poder a Wanda Clabin fazer a curadoria e até agradecer também que a Wanda Clabin fez um texto maravilhoso, incrível, foi lindo trabalhar com ela, queridíssima, talentosíssima, foi uma experiência maravilhosa. Que bom. Esse trabalho, essa parceria com a Wanda. E eu estava com um tempo curto, eu estava no ateliê, eram 2 horas da manhã, e eu pensando que tinha muito pouco tempo, eu precisava me inspirar, eu precisava embalar, eu precisava entregar. E no meio da madruga, eu gosto muito de trabalhar, dentro do meu processo, eu escuto muita música popular brasileira, música estrangeira, muito jazz, muito rock and roll. E eu, em meio ao processo do trabalho, numa madrugada, eu começo a escutar o álbum do Jacques Morelenbaum e do Antônio Pinto, da Central do Brasil, do filme premiado, né? E aí eu começo a escutar algumas faixas. E eu não sei, eu comecei a ficar emocionado e tudo mais. E aí eu comecei a acompanhar o ritmo da música, preparando as tintas, aquilo que eu queria fazer. E comecei a entrar o gestual, ele vai para um outro lugar, porque ele acompanha o ritmo da música. Então eu chamei metade dessas obras que iam compor parte dessa exposição Labuta, de como primeiro título, Frequência Morelenbaum, e aí eu dava o nome da faixa da música que eu estava escutando como título. Então, na era hora uma que série. você estava fazendo, na hora que você estava executando. Frequência Morelenbaum, enquanto eu estava fazendo. Então, por exemplo, Central do Brasil, Legal. Alma, Trem, várias outras músicas. Eu ia botando no looping e cada quadro que eu ia fazendo, eu dançava conforme a música, literalmente, através dos gestos. Então, o gesto, ele está sempre presente no meu trabalho. O meu trabalho é muito gestual e ele está cada vez mais... o gesto está cada vez mais impregnado no trabalho, forte, sobreposto, apagado, sobreposto. E ele vem acontecendo de uma forma muito dinâmica. Então, na Labuta, a música entra como uma questão
construtiva no processo do trabalho. Tanto é que depois dessa exposição que eu faço, eu penso assim, não que eu tenha esgotado o Jacques Morelenbaum. E até tem uma coincidência engraçada, porque como eu estava usando os títulos do Jacques Morelenbaum para poder nomear os trabalhos, que eu estava sendo inspirado nele, eu liguei para a Wanda Clabin e, numa coincidência incrível, ela estava em Trancoso, no Festival de Música, de Jazz lá de Trancoso. E, olha, quem quiser pode perguntar para a Wanda Clabin. É daquelas coincidências incríveis que acontecem. Eu falei assim, Wanda, eu estou preocupado, que eu estou dando os títulos aqui, eu estou me inspirando no Jacques Morelenbaum e não sei o quê, estou dando os títulos da música. Ela falou assim, peraí. Você não vai acreditar. Quem está sentado do lado da minha cadeira aqui tomando um drink comigo, Jacques Morelenbaum. Eu falei assim, pelo amor de Deus, então pergunta para ele, diz o que está acontecendo, se ele autoriza. Aí o Jacques ficou amarradão, falou assim, olha, pode usar, tranquilo e tudo mais. Eu fiquei super feliz. Essas sincronicidades, né? Passado Labuta, eu entrei agora na frequência LED, do Led Zeppelin, que era a minha banda de rock preferida quando eu era garoto, né? Então, assim, agora eu tô no rock and roll. Legal. Parece assim que no seu processo, o que acontece no seu corpo e no ateliê, né? A dança, o movimento, o gesto, a audição, está sempre sendo transformado ou trazido de alguma forma para a obra, né? Para o conceito da obra. Então, a obra é impregnada do espírito, né? E da movimentação do ateliê e sua, né? Legal. É importante a aura do lugar, sabe? No meu caso, dentro do meu processo, eu gosto de botar um incenso, eu gosto de estar tudo para começar o trabalho. Tem um doc do Frank Gehry que ele cita antes de começar qualquer coisa, qualquer trabalho, ele precisa mentalmente estar organizado e que precisa estar com o desktop dele, a mesa dele limpa. E aí ele começa, chama esboços de Frank Gehry. Aí ele começa a fazer um esboço e naquele RAF que ele faz, nos rabiscos dele, surge uma ilustração, um desenho do Guggenheim Bilbao. Tipo, fantástico. Eu sou um pouco assim também, eu gosto de tá tudo organizado, tudo limpo para começar a trabalhar. Depois vira uma zona. Que as coisas, a tinta vai caindo um por cima do outro, os potes abertos, aquela confusão de pincel sujo, molhado, pote para todo lado, enfim. Ai, legal. Eu li um livro no ano passado chamado A Guerra da Arte e eu até fiz um vídeo no meu canal no YouTube sobre esse livro. O autor, ele fala também a importância desses rituais, né? Como é que você tem que se preparar todo dia para... É um ritual mesmo. Começar, exatamente. E ele não é fala mecânico, sabe? Isso. A nossa disciplina, apesar, assim, não é uma disciplina rígida, né? Então, assim, não é mecânico, no meu caso não é vetorial, não é matemático. Apesar de muitos artistas se voltarem para a multidisciplinaridade, né? No caso do Olafur Elias, quando ele faz aqueles domos, geometria geodésica, ele precisa de engenheiro, de arquiteto, tudo mais para complementar a ideia dele. Mas não existe fórmula. Uma vez a Suzana Queiroga fez esse comentário dentro de uma sala de aula porque alguém estava descendo a lenha num artista que estava bombando e ela falou assim que não existe fórmula para o trabalho. O trabalho que adota uma fórmula, o artista que é mecânico dentro de uma fórmula pré-concebida, ele não está predisposto a querer o novo, a tentar se reinventar, né? Miles Davis falava assim, o que eu fiz ontem não me interessa hoje, interessa o que eu vou fazer amanhã. Esse é o maior barato da brincadeira, de você estar predisposto a não fazer o mesmo do mesmo. Então, por isso que os trabalhos vão se transformando. Que você, em determinado momento, deixa de fazer o azul e começa a ir para o laranja, ou para o rosa, ou para o outro, ou vai para outras questões também, para experimentar, escultóricas, instalações, vídeo-instalação. É uma infinidade de possibilidades, né? Sim, e já que a gente está nesse tema, eu fiquei curiosa. Você tem algum ritual específico que você faz no ateliê? Você comentou aí da música, que é importante para você, né?
e da organização. Mas tem alguma outra coisa que você faz ou para se preparar, né, para se inspirar, para ter criatividade? O meu início é sempre preparar uma boa música, o ambiente está completamente limpo, organizado para começar. No meu caso, preparar já, mentalizar como que eu vou começar, por onde. E eu faço muitas vezes um exercício mental de frente para a tela, que quem me vê, que eu trabalho completamente sozinho, eu tenho um assistente que esporadicamente está comigo, agora na pandemia não está tão frequente, mas assim, quem me vê de frente para a tela antes de empregar, determinadas situações de emprego do gesto, eu faço como se eu tivesse com uma batuta. Eu paro de frente para o trabalho e fico imaginando qual o movimento que eu vou fazer, da onde que eu vou entrar, como que eu vou, com qual o pincel que eu vou utilizar, a largura, a densidade da tinta ou de outro material que eu vou fazer. Muitas vezes eu faço um exercício mental antes que, até num livro citado por uma aula do Charles, Outliers, ele fala assim que o exercício mental é muito comum. Às vezes você vê um piloto de Fórmula 1, ele dá uma caminhada, gosta de fazer o percurso do circuito a pé para ele mentalizar as curvas, de que forma que ele vai entrar, a velocidade que ele vai entrar. Esses pilotos de Red Bull Race, você vê o cara às vezes fazendo assim para ver como ele mentalmente ele está organizando como vão ser as manobras dele. Então, mais ou menos isso. Exatamente. Pegando o gancho que você tinha falado antes sobre a Casa Arlete, fala um pouquinho para a gente qual que é a proposta da casa, como é que é, onde que é. Então, a Casa Arlete, ela é o terceiro projeto de um embrião que surge na fábrica Behring. Quando eu estava procurando um espaço para trabalhar na fábrica Behring, que eu estava produzindo muito, só tinha disponível um espaço que eram uns 800 metros quadrados. Aí eu aluguei esse espaço, junto com um outro amigo, o Gustavo Moreno, que é artista plástico lá de Salvador. A gente reformou, eu convidei outros artistas para participar desse projeto, e a gente criou o Sala 17 lá na Behring. E foi muito legal essa passagem pela Behring, porque, além de todos os outros artistas que compunham essa vocação espontânea contemporânea dentro da fábrica, e essa proximidade, essa troca toda, a gente criou um núcleo ali de artistas próximos, talentosos, onde a gente trocava muito e potencializava a troca de redes de relações também, né? De interessados em arte, de críticos, curadores, colecionadores e de gente realmente interessada. Num determinado momento eu saio de lá, aí eu monto um novo projeto que é o Marquês 456, na Gávea, onde a gente ficou 4 anos. Era uma composição de 6, 7 artistas também, e foi muito feliz nessa passagem por lá. Legal. E esgotado esse período, porque assim, o artista, eu acho que ele é movido a essa transformação contínua, né? Uma metamorfose que não para. Eu espero sossegar um pouco o facho aqui na Casa Arlete. E aí surge a Casa Arlete, que tem como DNA o mesmo princípio do Sala 17 na Behring, que é uma casa muito legal no Alto da Gávea, onde a gente abriga, hoje somos 7 artistas aqui, eu, Ana Quintela, Thalita Rossi, Catherine Kraufu, Herbert Sobral, Daniela Granja e a Cher Santos, que está indo embora para Curitiba agora. Uma pena, uma querida, super talentosa. E essa é a Casa Arlete, é um centro de produção artística contemporânea que abriga todas essas vocações com empregos e matérias diferenciados, em sua maioria, né? Um lugar de estudo, de encontro, de trabalho, de lazer também para a gente, né? E futuramente
pós-pandemia, nós vamos poder agendar visita e tudo mais para as pessoas conhecerem. Cada um tem seu espaço de produção aqui na casa. E é um lugar onde nós somos felizes aqui, de produção e dedicação à arte, né? Legal. É bom ter um espaço desse, né, Renê? Porque o fazer artístico muitas vezes é solitário, né? Então é bom você estar Super. assim pertinho de outros artistas para trocar ideia, para até Meu olhar a sua primeiro tela. ateliê, eu era muito sozinho, né? Uhum. Era um apartamentinho de 50 e poucos metros quadrados. Quando eu vou para Bering, aí eu percebo a potência que é essa proximidade entre os pares dos gêneros da arte, né? Então, estar rodeado, cercado, é muito positivo. A gente troca muito. Às vezes eu mesmo tenho dúvida sobre alguma questão do meu trabalho, eu chamo um colega e a gente toma um café, troca uma ideia, no final do dia toma uma geladinha, né? E aí a conversa sempre ela avança para algum lugar, né? Legal. E como é que foi esse período de pandemia para você, como artista, com a sua produção, com as suas vendas e essa interação com outros artistas? Como é que ficou esse momento de desafio aí para você? Eu acho que a pandemia, logo que começou a pandemia, foi um momento de muita tristeza assim, para mim, principalmente pela inundação da falta de perspectiva de vacina, do que isso poderia se transformar e se transformou, da não possibilidade de fazer exposição, da não possibilidade de poder estar perto dos amigos. Então, mas aí eu decidi ir para um outro lugar. Então, eu fiz um mergulho no ateliê, aproveitando, nesse momento, ficar completamente solitário, sem o menor desejo de produzir para querer pensar em exposição. Eu utilizei a pandemia como uma forma de imersão mesmo no trabalho. Legal. De me aprofundar em questões do próprio trabalho e aproveitar que eu não tinha nenhum compromisso de exposição, com galeria, ou coletiva, ou individual, ou instituição, e olhar para o trabalho, olhar para dentro de mim e pensar, daqui eu quero ir para onde, o que pode acontecer. De começar a arriscar mais e ver para onde que o trabalho estava apontando. Então, a pandemia, do início de março de 2020 até hoje, foi um período de bastante exercício contínuo, de bastante produção, de bastante interação com o trabalho. Errei bastante, tive sorte de acertar em alguns momentos, mas o erro é num momento onde você arrisca. É preciso arriscar, como eu falei lá atrás, a disciplina não é rígida, você não está fazendo uma cirurgia, você está lidando com tela, com tinta, então o máximo que pode acontecer é você perder um trabalho. Então foi um momento de arriscar, de empregar, de exercitar, para acelerar algumas questões do próprio domínio do emprego, do gesto e da matéria que estava acontecendo sobre as superfícies que eu venho usando. E produziu bastante, conseguiu desenvolver aí bem o trabalho? Consegui produzir bastante nesse período de lá para cá. Foi muito positivo, assim, do ponto de vista de produção. E você vai avançando algumas casinhas à medida que você se permite a um exercício contínuo diário, né? Através de uma disciplina de trabalho, de horário. Eu faço sempre expediente todos os dias. E então, quanto mais você emprega, mais você exercita, mais questões você vai acertando ou errando. E aquilo que você erra naturalmente do trabalho que você volta a empregar,
tem a possibilidade de acertar, o próprio erro ele faz parte da construção do trabalho. No meu caso, que eu lido com muitas camadas, layers, e falo sobre essa questão de efemeridade, que tem o embrião lá no subúrbio, quando eu era menino, na rua, que não tinha grafite ainda, a gente chamava de pis, e cada menino tinha uma marca que era uma forma de você conquistar espaço nos bairros e deixar a sua marca ali, era bem territorial. Naquela época já estava surgindo no Brooklyn, no Harlem, a questão do grafite, ela já estava vindo pelas publicidades de Pepsi, Coca-Cola e tudo mais. E mais para frente é que a coisa toma jeito. Mas essa coisa do street, ele tem uma relação também com o meu próprio trabalho dentro dos empregos de todas as matérias da técnica mista que eu jogo para cima dele. Né? Legal. Agora a gente vai, pessoal, para umas perguntas rapidinhas aqui para o Renê e depois a gente vai encerrar a live. Então vamos lá, Renê. Qual é uma biografia, quer dizer, uma história de vida que te inspira? Alguém que te inspira? Eu separei aqui porque você tinha comentado para eu falar. Olha, tem inúmeras. Eu não diria assim. Eu não sei se é uma história de vida que me inspira, mas a história dessa pessoa é muito interessante pelo que ela representou e construiu como sendo uma das pessoas praticamente responsáveis por estar atenta e ser marchand dos 3 últimos grandes movimentos da arte, né? O surrealismo, o cubismo e o expressionismo abstrato americano. Aí eu estou falando de Peggy Guggenheim. Ah, legal. E a biografia é de Anton Gill, tá? E aí o que eu digo, assim, que eu acho muito interessante, e eu não vou dar spoiler, eu vou fazer uma breve introdução. Sim. A Peggy, nos anos 30, ela vai viver em Paris e ela tem a sorte de conviver no ambiente boêmio, artístico desses anos 30. Nessa mesma década, ela começa a adquirir obras, ela é amante de arte, tem gosto pela arte, ela consegue se aproximar, ela se casa com gente do meio, né? E ela começa comprando obra de Miró, de Picasso, Brancusi e Magritte. E aí ela vai para Londres, antes da Alemanha invadir a França, ainda na década de 30, e começa a ampliar seu acervo. Quando a Alemanha nazista invade a França, os expatriados americanos e vários outros artistas, eles começam a migrar para os Estados Unidos. E os caras, não dava para levar aquela quantidade, e ela adquire muitas obras nesse momento. Aí ela começa a coleção dela, que parte dela está em Veneza, lá no palácio dela, lá na coleção Peggy Guggenheim, que é incrível a coleção dela. E ela vai para Nova York, e em Nova York, o pai dela, tem uma curiosidade, o pai dela morre no Titanic. Nos anos 30, ele, voltando de Paris para Nova York, porque ele foi para Paris para instalar os elevadores, os maquinários dos elevadores da Torre Eiffel. E aí ele morre, o tio dela é o Solomon Guggenheim, né, irmão do pai dela que morre. O Solomon do Guggenheim Bilbao e Guggenheim Nova York. E ela em Nova York, ela é uma das principais influências do surgimento do expressionismo americano, abstracionista americano, né? Principalmente na carreira de Jackson Pollock. Então, assim, é uma história incrível que eu acho que quem puder, que gosta de arte, que vale a pena fazer a leitura da presença dela marcante. Na coleção dela lá em Veneza, você... eu falei, eu não citei o surrealismo, tá? Na verdade, surrealismo, que a importância dela no cubismo e no expressionismo, né? Não sei se eu falei o surrealismo. Então, você tem Magritte, você tem Salvador Dalí, você tem Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Paul Klee, Kandinsky, Brancusi, Miró, Picasso, Braque,
Você tem... eu falei de Jasper Jones, né? A coleção dela é fantástica. O Calder em cima da cama dela, incrível. Aqueles móveis do Calder, do Alexander Calder. Então, assim, incrível, incrível, incrível. Que bom. Vai ficar boa dica de livro, né? Esse eu não li, não, mas já vou colocar aqui na minha listinha. Próxima pergunta, Renê. Se você pudesse passar a tarde com algum artista, vivo ou morto, para trocar ideia, conversar, tomar um café, com quem você gostaria de passar a tarde conversando? Eu gostaria de passar com Picasso. Eu vou te dizer por quê. Porque o Picasso, enquanto estudante, acadêmico, se você vê algumas pinturas do Picasso, são pinturas completamente acadêmicas, né? O pai dele, muitas das vezes, posava para ele fazer aquelas pinturas, aquele cenário, aquela coisa de estúdio fechado, né? O impressionismo depois leva, é o primeiro a sair do estúdio da luz controlada para ir para a parte externa. Enfim, eu sentaria com o Picasso, é muita coisa para perguntar. A primeira coisa é perguntar quando que ele se interessa a começar a romper com a figura para, junto com o Braque e tudo mais, como que acontece esse processo, mais intimamente ele falando, do surgimento do cubismo. Porque tem uma coisa muito incrível, não só o Picasso, eu gostaria de outros também, precursores de movimentos artísticos históricos. Porque Legal. se você for parar para pensar desde o renascentismo anterior a isso, você vai pelos ismos aí, o pontilismo, renascentismo, fauvismo, impressionismo, abstracionismo, abstracionismo expressionista, são muitos ismos e cada um desses caras foram importantes para romper, principalmente esses que romperam com a academia naquela época. E a gente está falando de 1800 e fumacinha para 1900 e coisinha. Então, onde era muito conservador, eram muito conservadores os acadêmicos. Por exemplo, o Picasso, quando vai expor, eu acho que é 1919, Les Demoiselles d'Avignon, que ele leva para o salão, aquilo foi uma aberração, aquela inspiração dele das máscaras africanas e das mademoiselles lá do bordel, né? Ele coloca aquelas máscaras e leva aquele trabalho que, pô, aquilo era uma aberração para os acadêmicos. Então, eu gostaria muito de saber de tudo isso, das fases dele, das transições dele. Era muita coisa para conversar. Um dia só não ia dar, não. Eu não ia ia dar, amigo dele para varar a noite. Para varar a noite. Mas ele realmente é um artista muito, assim, interessante, né? Teve várias fases. Como você falou, ele pintava de uma forma realista, muito acadêmica. Se você vê telas dele, você fica assim impressionada. E depois rompeu realmente com isso, entrando no outro, iniciando outros movimentos aí muito interessantes. Mas você vê que ele domina a técnica completamente para depois desconstruir, né? Desconstruir, então, exatamente. Você vê o Kandinsky, os trabalhos anteriores de Kandinsky, bem anteriores, o Kandinsky, o Miró, o Kandinsky principalmente, você vê a série Compositions do Kandinsky, que eu acho que é de 1909 ou 1911 até 1913. São telas de 2x3, gigantes. Eu vi no MoMA, em 94, uma exposição que reunia parte do acervo do Kandinsky. Depois eu voltei a ver novamente. Então, você pensar que aquele cara pintava aquelas telas abstratas, né? Enormes, gigantes, expressionistas, totalmente desconstruídas e coloridas, aquilo era contra tudo e todos daquele período, né? Sim. O Van Gogh morreu pobre, ninguém dava importância para... Achavam tosco lá os gestos dele empregados de forma agressiva sobre o trabalho e as cores, em alguns casos, quase que industriais, né? Sem muita mistura. Verdade. A gente recebeu aqui... O Picasso já produziu mais de 90 mil obras em vida. Né? O Picasso também ele foi um artista que viveu um pouco mais. E teve uma quantidade muito grande, né? É impressionante o número, né, de obras dele. A gente recebeu aqui uma pergunta da Cris Leão. Vou colocar aqui para gente. Minha amiga Cristina Leão. Ah, é?
Ela está perguntando aqui, Renê, se você pudesse ser pintado por qualquer pintor, vivo ou não, quem você escolheria para te pintar? Pergunta difícil, hein, Cristina? Pergunta difícil. Mas eu acho que eu escolheria o Basquiat para pintar um retrato meu. Bem bad paint, bem tosco, que tem uma correlação até com um princípio dos meus estudos lá atrás também. Uhum. Que eu vou... A gente, quando está sem saber, sem ter a própria identidade, a gente surfa muito na onda daqueles que fizeram a história, né? E eu surfei muito na onda de vários artistas até descobrir o meu lugar, até descobrir o meu caminho, né? Então, assim, eu começo surfando na onda do Kandinsky, experimentando, muitas vezes até copiando, isso lá atrás mesmo, né? Gastando tinta barata. Aí eu entro numa onda de Picasso, vou no museu de ancestralidade, de etnias lá de Paris, faço uma pesquisa profunda sobre as máscaras, fotografo um monte. E começo a entrar numa onda de fazer máscaras também, não sei o quê. Aí entro numa onda de Andy Warhol, de Roy Lichtenstein, de Miró, de Basquiat, e as coisas vão se misturando, vai virando um Frankenstein, porque você vai pegando uma ondinha de cada um, vai virando uma sopa. E aí, só que um dia, chegou uma mulher do meu ateliê, aí olhou para o meu trabalho e falou assim, caramba, que lindo seu trabalho. Nossa Senhora, parece o Basquiat. Aí eu olhei para ela, olhei para mim, ela foi embora. Eu pensei muito sobre aquilo. Eu falei assim, cara, eu não posso parecer o Basquiat. Eu tenho que parecer o Renê, né? Eu tenho que ser eu. E outra coisa, a gente não pode repetir aquilo que já aconteceu, que já fez história. Você nunca vai repetir um ismo, porque aquilo já aconteceu, já fez parte da história, já está lá atrás. A gente está no contemporâneo, né? Nessa multidisciplinaridade, além da pintura, dos artistas do conceito, do som, da videoinstalação, da escultura cinética, que Raul Mourão faz incrivelmente bem com as suas obras que têm movimento, né? Então, eu falei, cara, eu não posso ser a pessoa olhar para o meu trabalho e dizer assim, cara, parece muito com Basquiat. E a partir daquele momento deu um estalo. E eu fiquei, novamente eu recuei e passei um período sem querer expor, sem querer mostrar, porque eu precisava redirecionar o trabalho e amadurecer algumas questões. Então, eu sempre hesitei em querer fazer qualquer tipo de exposição, de me inscrever, de qualquer coisa, sem achar que o trabalho estava indo para um caminho maduro, porque, querendo ou não, como eu fui publicitário há 23 anos, dedicação de tempo integral às artes visuais, eu sou relativamente um artista recente, um artista novo, eu não sou um artista antigo, já está dando braçada já há 30 anos, né? Eu sou um artista de 15 anos, vamos dizer assim. Entendi. Outra perguntinha, Renê. Se você pudesse ter na sua casa uma obra de arte, independente de valor e de tamanho, de algum artista, uma obra que te toca e que você tem uma relação assim especial, que obra você gostaria de ter na sua casa? Pergunta difícil, hein? São tantas obras que eu gostaria de ter na minha casa. Eu vou te dizer que não vou te dizer a obra especificamente qual. Me dá a chance de eu ter duas? Claro, fala aí, fala aí. Então tá, uma seria a Mademoiselle d'Avion. Boa. Uma outra obra, eu gostaria de ter uma obra qual dessas grandes de colagem, de tudo, de Robert Rauschenberg. Legal. E um William de Kooning também, daquelas mulheres lindas, tem no Pompidou, maravilhoso. Maravilha. A casa estaria muito bonita. E com a sua obra. Nossa Senhora, mas aí eu teria que ser bilionário, né? Só essas 3 obras aí, já imaginou quantos milhões? Cada uma delas em dólar. Ui, ai. Vamos lá, outra pergunta, Renê. A última, para a gente encerrar aqui a nossa live. Qual é o seu conselho para um jovem artista que está começando a pintar, a se desenvolver nessa área e a começar a ver que pode ser uma carreira legal?
que você daria de conselho? Uma vez, eu já trabalhando em agência de publicidade, eu queria muito ser artista. E eu era bem novo, eu devia ter uns 19, 20 anos. E eu entrei no Parque Lage, e aquele lugar, naquela época, era um lugar completamente inacessível para mim, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu nunca tive nenhum tipo de suporte para estudar arte, ou para comprar os materiais mais caros de arte, que na época eram as telas, os pincéis, as tintas. E eu precisei começar a trabalhar muito cedo para poder me manter, né? Tinha uma vida relativamente escassa, no subúrbio, e do Engenho de Dentro para chegar no trabalho e para chegar no Jardim Botânico é muito chão, muito trânsito, muito tempo. Pode chegar até 2 horas, dependendo de ônibus. Isso naquela época. Então era uma coisa muito distante para mim. Um dia, eu já começando a trabalhar em agência de publicidade, com 19, 20 anos, eu tomei coragem de ir lá no Parque Lage. Aí eu encontrei o Luiz Ernesto, foi quando eu conheci o Luiz Ernesto, um grande artista plástico, um dos maiores professores que eu já conheci, um gênio, um lorde, maravilhoso, fala com embasamento sobre a arte de A a Z, como ninguém. E eu fiz uma pergunta para ele, olha, eu quero ser artista plástico, mas eu não sei nem por onde começar. Eu tenho que dizem que é um talento, que eu desenho desde criança, mostrei uns desenhos de grafite, a nanquim que eu fazia, mas eu não sei por onde começar. Ele virou para mim e falou assim, tá vendo essa biblioteca aí? Entra lá e dá uma olhada nas seções de ismos e vê o que você acha que tem mais a ver contigo nesse momento. E dentro desses ismos, procura ver o artista que você acha que se correlaciona com você, que você acha que você gostaria de começar a partir dali, para a partir dali você ir trabalhar apontando outros caminhos, e aí você vai encontrar a sua estrada. Então, eu entrei lá e o ismo que me pegou foi o abstracionismo e o expressionismo. E o abstracionismo expressionista americano também. Então eu pego as minhas referências iniciais em Kandinsky, em Robert Rauschenberg, aí eu pego do pop também. Eu entro um pouco pro pop. Aí no pop eu vou Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Keith Haring, e aí no Bad Paint, assim, o Basquiat entrando ali com aquele momento que ele está junto com a Andy Warhol, aquilo tudo me interessa e eu pego um apanhado disso tudo. E a primeira coisa é fazer um estudo, entender um pouco da história desses artistas, entender um pouco da obra desses artistas, né? Porque lá dentro de cada biografia ou de cada história de um artista desse, tem um ensinamento também para quem está começando, porque ninguém começa sabendo, ninguém começa com um quadro pronto. Então, eu diria para os artistas mais jovens que estão começando, que primeiro entendam o que ele quer fazer de fato. Né? O campo das artes, nesse caso aqui hoje a gente está falando sobre pintura, se for de interesse a pintura, que ele vai buscar nos anteriores o que interessa a ele, mas com cuidado de não repetir aquilo que já fizeram, mas só de encontrar alguma informação ali que possa ser útil para ele, olhar esses anteriores e ficar atento também, se no caso for abstrato, mais contemporâneo, nos artistas mais atuais, sabe? Hoje a gente tem um monte de lugares para você pesquisar. Não necessariamente você precisa ir para Londres, Paris, Nova York, Milão, sei lá, Roma, para poder ver essas obras desses artistas pessoalmente. É lógico que é muito importante, é muito bom você poder ver a matéria de perto. Mas você poder ter uma noção através de bons impressos também, de uma boa leitura, já ajuda bastante. Então, nos dias de hoje, Gerhard Richter, Christopher Uhl, Sigmar Polk, Richard Prince, vários artistas com várias questões, assim, é um mundo a pesquisar. E nas redes sociais, hoje no Instagram, você quando começa a seguir grupos de interesse e formar ali
as pessoas que você está seguindo para alimentar o seu feed de notícias, naturalmente, essa combinação e indução dos bits e bytes ali já vão te levando a outros grupos de interesse semelhantes. Então, você começa a descobrir artistas jovens, contemporâneos, da área específica que você quer de pintura, Sim. que quando você já pede para seguir esse, ele já te dá um menu de outros novos artistas embaixo, e assim você cria um pupurri de interesses de pesquisa, para você ver o que as pessoas estão fazendo, esses artistas contemporâneos lá na Austrália, no Oriente Médio, na China, no Japão, nos Estados Unidos, enfim, aonde for. E o mais do que isso, do que pensar no comercial, no resultado de que vai ser uma linda carreira, eu acho que, essencialmente, quem quer fazer isso tem que fazer porque realmente ama o que faz, realmente gosta, e não pensar nisso como um resultado financeiro. Porque o resultado comercial do trabalho, ao meu ver, e no meu caso, eu não pinto o trabalho para ninguém, eu pinto sempre para mim. A minha experiência é comigo mesmo. A consequência comercial do trabalho é o nível de satisfação que eu tenho daquilo através das minhas pesquisas do emprego atual no meu selo de qualidade, daquilo que eu acho que eu posso mostrar ou não. Tem muito trabalho que eu nem mostro, porque eu não estou satisfeito e não acho que é hora de mostrar. Eles são virados de costas. Então, assim, a consequência comercial de vender, de ter uma carreira artística, depende muito do nível de comprometimento em estudar, empregar, exercitar continuamente para poder avançar nas questões e o próprio trabalho apontar novos caminhos de crescimento evolutivo nessa metamorfose contínua. Né? Legal. Eu acho que é isso, né? Sim, essa questão de referências. E olha, e te digo mais, tem se você me permite, claro. O Raul Seixas tem uma música que ele fala assim: basta ser sincero e desejar profundo, você será capaz de sacudir o mundo. Tente outra vez, porque às vezes você faz, fica um cocô. Desculpa o palavreado, mas fica ruim. E aí tenta outra vez, uma hora se acerta. Ninguém nasce sabendo. Grande, né? Raul. Você vai treinar de cobrar a falta no futebol ou a cesta no basquete, você vai errar, mas de tanto exercitar, você vai acertar. Com certeza. Renê, queria te agradecer muito por essa troca, esse aprendizado aqui, seu, lindas palavras, referências maravilhosas. Muito obrigada por ter aceito aqui fazer a live comigo. A live vai ficar gravada, teve gente que perguntou aí, vai ficar aqui no IGTV e depois vai ser editada e vai para o meu canal no YouTube também. E só queria te agradecer muito, foi muito legal. Continue aí o seu trabalho, suas inspirações. E se Deus quiser, depois aí desse período conturbado, quero visitar lá a Casa Arlete, seu novo ateliê, e estar lá com vocês. É um prazer. Ó, primeiro, eu quero agradecer. Eu ia tirar uma foto aqui, mas você tem tudo gravado, né? Vai ficar tudo gravado. Eu fiquei com medo, sabe? Quando você aperta o botão errado, fica tudo preto, uma confusão. Eu achei melhor não. Olha, quero te agradecer o convite. Obrigada. É um prazer grande. Parabenizar por você estar fazendo essa sequência de encontros, de bate-papo, né? Muito bacana o trabalho que você vem fazendo. Já te conheço há bastante tempo. Você vem desenvolvendo seu trabalho de arte também. Sim. É uma querida, talentosa e múltipla. E está fazendo esses encontros, essas lives, né? De gente do meio. Parabéns, obrigado. Com certeza. Tá? Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer imenso. O prazer foi todo meu. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Tchau.